Fala pessoal, tá começando aqui mais um Fora de Campo e hoje uma conversa muito legal sobre aqui a produção dos bastidores de transmissões esportivas, só que de quem trabalha por trás dessas transmissões. E eu tô muito feliz que você tá aqui com a gente acompanhando mais um episódio. E hoje, para a gente comentar um pouquinho mais sobre essa migração das transmissões esportivas para os streamings, algo que tem acontecido recorrentemente e algo que é muito legal de conversar para essa nova era do jornalismo esportivo. Bom, é algo que a gente vai conversar bastante, é um papo muito legal, descontraído, e para ajudar a gente a conversar sobre esse tema, eu estou aqui com uma pessoa talentosíssima, jornalista esportiva, é repórter para o Fute das Minas e também coordenadora de produção de conteúdo do canal Gold, ela, Bianca Anacleto. Oi, Lucas, tudo bem? Tudo bem a todos, né, que estão assistindo a gente aqui no Fora de Campo. Muito legal estar aqui contigo, né, pra gente falar sobre essa migração, esse novo momento do esporte, que é um momento que eu diria do futuro não, mas do presente. Realmente, Bia. E, cara, é algo muito legal de conversar e é algo que as pessoas que acompanham o esporte, as pessoas que vão, que acompanham e gostam realmente de ver o esporte, seja futebol, vôlei, basquete, seja qual for, esporte for, estão tendo uma dificuldade de entender qual é essa dinâmica atual e de como as pessoas vão conseguir acompanhar e de como elas podem enxergar esse novo formato, né? Então, para a gente começar nesse nosso bate-papo, eu quero que você fique à vontade. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você e é algo que tenho certeza que vai ser muito esclarecedor, não só para mim, que estou aqui conversando com você, mas para o pessoal de casa também que está assistindo a gente no Fora de Campo. Ô Bia, eu queria te perguntar, primeiramente, você está vendo essa mesa sensacional. Primeiro, agradecer a produção por todos esse carinho, esse cuidado. Camisetas lindíssimas de futebol e também essa do Dallas de basquete. E eu queria te perguntar, Bia, de onde veio a paixão pelo esporte? De onde começou essa paixãozinha? Então, eu acho que é algo que veio lá de trás, há muitos e muitos anos na minha vida, assim. Eu tenho irmãos, né? Um irmão mais velho, uma irmã também mais velha. E eles sempre assistiram muito televisão. Então, em casa, sempre ficava ligado no Sport TV. E eles são bem mais velhos do que eu, assim. E ficava sempre ligado no Sport TV e era aquele slogan antigo do Sport TV. Sport TV, o canal campeão. Então, eu acordava e dormia sempre com isso. Então, consumindo muito, ficava lá direto. Era Série A, Série B, Série C, qualquer coisa que estivesse passando, eu estava acompanhando. Junto disso, né, veio aí minha paixão pelo futebol. Sou corintiana, tenho que falar assim. Revelo, né? Não tenho problema quanto a isso. Acho que não é algo que atrapalhe o meu trabalho, meu desenvolvimento. Acho que todo mundo que trabalha com esporte, especialmente futebol, começa com esse trabalho porque tem a paixão por um time. Para mim não foi diferente. Então, sempre teve aquela frenesi, né? Aquele frenesi pelo Corinthians em casa. E isso acabou me contagiando, né? E ali, por 2018, 2019, eu comecei a acompanhar muito futebol feminino. E o Corinthians, né? Como a gente sabe, as bravas do Timão, elas ganham tudo. Sempre muito disputados os jogos delas. Enfim, sempre chegando em finais de campeonato. Então, eu dei a sorte, né? Do meu time do coração também ser um time campeão no futebol feminino. Então, eu comecei a acompanhar muito futebol feminino. Muito. E aí foi me levando o caminho, assim. Eu queria trabalhar com jornalismo, porque, enfim, nunca fui boa em matemática, essa é a verdade. E aí eu fui pro jornalismo, mas eu não pensava em trabalhar com esporte. Eu entrei no jornalismo para trabalhar com economia, com política, com, editorias gerais do jornalismo. E aí, na faculdade, eu sou formada em jornalismo na Federal de Santa Catarina, tinha um grupo de mulheres, que era donas do placar, que trabalhavam e cobriam o futebol feminino. E foi ali que eu comecei, né, a perceber que eu poderia trabalhar com isso mesmo. Se eu já acompanhava e já gostava, por que não fazer disso meu trabalho? Certo. Então, foi quando eu comecei e fui cada vez mais me apaixonando e me envolvendo muito com o futebol feminino. Então, eu gosto disso porque é muito mais do que só o que está acontecendo ali dentro de campo, um jogo e tudo mais. Mas também são muitas pautas que envolvem a modalidade. Isso é muito importante, né, Bia? Acho que a gente até estava conversando nos bastidores
algo que a gente, se não faz por amor, não vale a pena. É verdade. E algo que você comentou que veio lá dos seus irmãos, também você acompanhando diariamente, vendo aquele slogan, vendo a paixão que você tem pelo seu time do coração. Isso que você disse é muito legal, porque em tempos, vou colocar nem muito tempo atrás, mas há 10 anos atrás, era muito raro você ver um narrador, um comentarista, um jornalista esportivo falar por qual time você torcia. E hoje acho que tem se quebrado esse tabu, né? Esse mantra de, putz, o narrador não pode torcer, o comentarista, o repórter, seja quem for, não pode ter um time do coração. Tem que ser sempre, lógico, manter, sempre ser imparcial, profissional, Sim. Mas também não dá para esconder. E acho que hoje, essa nova era moderna dos narradores, comentaristas, os profissionais no esporte tem revelado cada vez mais os seus times e sem esse medo, sem esse preconceito. Isso é muito legal. E já até aprofundando essa ideia que você trouxe sobre... Você foi indo pelos caminhos, foi conhecendo lá, fez a faculdade, quis trabalhar com jornalismo. Eu queria saber como que você encontrou o audiovisual nesse meio do caminho. Como você conheceu e viu que poderia trabalhar com isso? Eu vou voltar um ponto antes, certo. Quando você fala sobre revelar o seu time. Eu acho que agora, com essa questão cada vez mais forte de redes sociais, o jornalista ou até mesmo o influenciador, ele se aproxima do seu público. E para se aproximar do seu público, você tem que criar essa identificação. Então, muitas vezes isso acontece com revelar o time do coração. Então, isso também se aproxima e isso já é um dos tópicos do nosso assunto, querendo ou não, né? Porque é uma dessas mudanças aí do esporte, da modalidade, do jornalismo. Como encontro audiovisual? O esporte ele sempre esteve ligado com o jornalismo de alguma forma, né? Seja no escrito e depois na televisão e hoje em dia muito, muito na internet. Então, o audiovisual e o esporte, eles sempre estiveram ali, juntos. E eu acredito que agora, nesse momento, né, do esporte, que a gente tem cada vez mais serviços de streaming, né, o YouTube crescendo muito com canais esportivos, até onde mesmo eu trabalho, né, um desses canais que transmitem, não só futebol, mas outras modalidades, isso vai te aproximando. Eu brinco assim, tudo que você vai transmitir sempre vai ter um público para assistir. Então, isso também abre um mercado gigantesco, para tudo, para público, para audiência, de mercado mesmo, de marketing. Um leque absurdo, né? De pessoas que estão do outro lado do mundo e você fala, putz, quem que é essa pessoa acompanhando o campeonato japonês 3 horas da manhã? E olha que tem gente. Acompanha. E acompanha, viu? E acompanha. Porque todo lugar, todas as transmissões, vai ter alguém acompanhando, vai ter um fã. Né? Sempre vai ter um fã. E agora puxando sardinha pro meu lado, que é do futebol feminino, eu acho que com essas inúmeras transmissões, esses inúmeros canais e portais que vão surgindo, né, a partir desse crescimento, principalmente no YouTube, eu vou colocar assim, o futebol feminino ganhou um espaço gigantesco. Perfeito. Então, quando a TV não queria passar um campeonato brasileiro feminino, ele estava sendo passado no YouTube, ele estava na antiga Eleven, Nossa. que era aquela plataforma. Era Maicujo antes. Maicujo Eleven, no Twitter. Quem não assistiu um brasileiro feminino no Twitter sendo transmitido? Então, isso aumenta muito seu leque de possibilidades e também de empregos. A gente tem que colocar isso em consideração. Cara, isso é muito legal. E você vê que juntou, né, o esporte e o audiovisual com a sua paixão. Então é algo que linka. E não só com você que realmente trabalha, mas com quem assiste. Isso é muito legal. Você comentou que cresceu com pessoas consumindo esporte. Eu queria saber de você. Você cresceu também indo com eles, não sei, em estádio, ouvindo rádio, sempre acompanhando só pela TV e, obviamente, a rede social, o streaming, foi muito mais agora. Mas como que foi, desde o começo, você acompanhando o esporte? Então, muito pela TV. Sempre vi muita TV, muito rádio também. Minha família gosta de ouvir rádio, então o dia inteiro rádio ligado em casa. Então, sempre acompanhei muito, assim, nesse sentido. Ir pra estádio mesmo, é que eu só fui depois de grande. Já que daí eu mesma peguei e eu falei, vou pro estádio, assim. Então, mas hoje minha relação com o estádio é completamente diferente. Quando eu não tô trabalhando, eu tô assistindo. Mas assim, eu amo ir no estádio, qualquer estádio, qualquer estádio que me convida, eu tô indo, assim, pra conhecer, porque muito do que acontece no futebol, ele acontece na arquibancada. Sem dúvida. Então, quando você conhece o torcedor e você tá próximo do torcedor, você se sente parte ali também. E eu acho isso encantador, assim, eu amo ir pro estádio.
É sensacional, né, Bi? Porque é isso que você falou, aproxima você do torcedor. Então junta a paixão de querer estar no lugar. Se transforma numa terapia, entre aspas. Eu falo isso, eu brinco em casa. Eu falo, a minha esposa chega e fala, nossa, você trabalhou o dia inteiro com futebol, não acredito nisso, não é possível. E você chega em casa e quer assistir mais futebol. É algo que eu comento pra ela, eu falo, é diferente quando você tá trabalhando, porque o seu foco não é relaxar, se divertir. O seu foco tá a atenção ali. Tá todo mundo, alguém no seu ouvido falando, você não pode errar, é ao vivo, então é uma atenção ainda maior, você não pode errar. Não pode sair um tris fora do roteiro, porque senão já vem alguém no seu ouvido. Sim. Então, quando você fala que depois de grande eu comecei em estádio, mas sempre acompanhando no rádio, na TV, isso é muito legal porque traz esse lugar de paz, essa conexão. Isso é muito legal, Bi. E aí eu queria aproveitar esse momento e você fez uma linha do tempo da Bianquinha Anacleto, desde o começo. E eu não sei se você lembra ou se você tem essa percepção, mas quando foi que deu um estalo? Falou, putz, eu acho que eu quero trabalhar com isso. Acho que vai ser legal. Foi justamente naquele momento na universidade, junto com aquelas garotas lá, que a gente tinha o nosso projeto de fazer acontecer mesmo, assim, tudo na mão dos estudantes. Eu acho que ali naquele momento eu falei, quero trabalhar com isso. Depois eu fui trabalhar, eu morei em Santa Catarina, né, em Florianópolis, me formei lá, trabalhei em redação lá, mas lá eu também não trabalhava com esporte. Então, eu falei, se esse é meu objetivo, apesar de sempre estar envolvida também, né? Peguei Copa de 2022, Copa de 2023, e sempre fazendo os projetos, dando um jeito de colocar o futebol feminino para jogo, assim, e também o futebol masculino, qualquer coisa. Eu tava lá, eu me envolvia, dava um jeito. Se eu quero trabalhar com isso, eu preciso estar em São Paulo. Eu tinha isso na minha cabeça. Porque é onde tudo acontece, principalmente o futebol feminino, que é mais desenvolvido aqui, onde os jogos acontecem, onde o mercado de trabalho também é muito mais forte. Então, eu falei, vou ter que criar uma estratégia, uma oportunidade para eu sair do meu emprego, pegar o meu diploma e ir para São Paulo. E aí eu fui trabalhar no Valor Econômico. Eu fiz o trainee do Valor Econômico. Nada a ver com esporte, nada a ver. E vim. Aí passou o período de trainee do Valor Econômico. Peguei e falei, é agora. Se não for agora, eu não sei o que eu faço da minha vida. E foi quando surgiu a oportunidade, uma vaga no Canal Gold. E eu entrei lá. E lá eu entrei como produtora de estúdio, assim. Então eu não fazia produção de conteúdo. E aí, né, quando você quer muito uma coisa, você vai atrás. Você tem que ir. Não existe outra opção. E aí o Canal Gold adquiriu os direitos da NWSL, a Liga de Futebol Feminino dos Estados Unidos, que é um show à parte, né? Que a gente também pode comentar sobre todas as estratégias que eles têm ali. E eu peguei e falei, olha, pessoal, tô aqui, hein? Se vocês quiserem, eu posso fazer alguma coisa. É lógico, quem não é visto não é lembrado, como as mães dizem. E aí foi quando eu comecei a participar de transmissões esportivas também, lá dentro do canal. Já tem uma afinidade de futebol feminino e tal. E aí você vai se desenvolvendo também em inúmeras funções ali dentro. E aí eu comecei a participar mais efetivamente ali das transmissões. Que daí é uma relação totalmente diferente. Porque você tá no YouTube, você vai acompanhando o chat. Porque o público está com você. O pessoal vai comentar. Então, é uma relação completamente diferente do que você, por exemplo, participar de uma transmissão numa rádio. Participar de TV eu nunca fiz. Mas transmissão em rádio, você já tem ali uma certa proximidade com o público, porque hoje em dia tem muito esse canal aberto, né, com o ouvinte, que pode mandar uma mensagem no WhatsApp, um e-mail, antigamente, né, tinha muitos e-mails. Mas eu recebi um e-mail esses dias, aí eu falei, que até surpresa, eu falei, quem mandou e-mail pra mim? Pois é, então, você fica mais, mas você tem uma relação um pouco mais distante. No YouTube, não. No YouTube, a galera é ali na hora que ela vai te fazer um comentário, que ela vai participar. E existe aquele efeito do pessoal, fala de onde vocês estão, manda aí a cidade. E aí começa, um manda uma cidade, outro manda. E todo mundo quer ser visto, quer ser lembrado. Então isso também acaba gerando uma conexão e a galera vai participando. Então você acaba tendo uma outra relação ali com o público, que acaba sendo também uma relação de rede social, muitas vezes. A galera te acha, começa a interagir com você também em redes sociais. Então, você se aproxima muito mais de quem está consumindo o seu trabalho também.
Isso é muito legal, essa proximidade e essa transição, né? Acho que essa é a palavra que vai permeando esses últimos 5 anos, vou colocar, no mínimo. Essa transição do tradicional, da TV aberta, de somente 3 canais passarem o esporte, e olhe lá. Então, acho que até te pergunto, a gente está muito inserido, lógico, eu até comentei aqui no off, nós somos jovens, então a gente está aqui conversando e nós talvez não tenhamos a percepção de quando começou essa transição, mas quando você começou no GOAT, estava muito no início ainda, ou você já estava vendo que era algo que ia explodir mesmo, essa transição para o streaming, para esse caminho da internet? É legal que o GOAT fala que é um dos primeiros canais a surgir no YouTube ali para transmissão esportiva, assim, de campeonatos, né? Então, o canal GOAT surge muito ali junto com a expansão da Liga Saudita. Então, Cristiano Ronaldo indo para lá, Neymar indo para lá. Então, assim, grandes estrelas indo pro futebol saudita, chega o canal GOAT para fazer essas transmissões. Então, acaba sendo um trabalho em conjunto, assim. É até engraçado quando a gente faz essas transmissões no Campeonato Saudita e o público reconhece como um canal, um veículo que valoriza aquele produto, que começou com aquele produto. Então, tava bem no início, assim. Tinha já a Cazé, que a Cazé surge justamente com a Copa do Mundo em 22, mas logo em 23 já surge o GOAT. Aí depois já vai surgindo outras plataformas, outras até que se expandem fora do YouTube, né? Tem a X Sports hoje, que YouTube, mas também tá na televisão aberta, mas é um novo canal. Tem a Sportnet também. N-Sports. Pode falar que até é uma das pioneiras, né, N-Sports. Sim, a N-Sports, sim, com o Desimpedidos, o famoso Desimpedidos, mas que antes era um canal de YouTube com uma proposta mais de entretenimento, e hoje você já vê transmissões esportivas, assim. Então, cada vez mais vão surgindo esses canais de transmissões, e você até se surpreende, você fala, nossa, onde vai passar esse jogo? Aí você vê um nome completamente diferente. Então, isso também abre muita oportunidade de crescimento no mercado de trabalho, muita oportunidade de surgirem novos talentos, eu acho, assim, muito no jornalismo, mas não só no jornalismo, mas também na parte de rádio e TV, de operação técnica, de tudo. Então, cada vez mais você tem que ter aquelas skills, aquelas habilidades de falar com a câmera, de falar com a câmera, de corte, de vídeo, de tudo. Então, cada vez mais a gente tá inserido num mundo que tudo é gravado, tudo é visto, tudo é olhado. Então, a gente tem que até tomar cuidado. Exatamente. Esse é um dos principais perigos hoje em dia de quem trabalha com a imagem, né? E aí, logo quando você entrou, foi em 23? Eu entrei em 24. Em 24. Isso. Logo quando você entra em 24, você percebeu alguma mudança para os dias de hoje? Da produção, do audiovisual, como era muito amador, era algo muito novo, e foi se aperfeiçoando, como que foi? Foi, com certeza, se aperfeiçoando, assim, de 2024 até hoje, né, em 2026. Há umas 2 semanas atrás, a gente mandou uma equipe para fazer toda uma transmissão em loco na Alemanha, de Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Em 2024, isso daí não era pensado. Com certeza, em 2023, fora de cogitação. Certo. Mas a gente consegue mandar uma equipe em loco para fazer narração, comentários, reportagem, tudo de lá. Então, assim, é uma operação gigantesca que antes talvez só uma televisão conseguia fazer. Sim. E hoje a gente já consegue fazer essa operação no YouTube. Ali, então, com a base em São Paulo, com a galera na Alemanha. Então, assim, pra gente foi algo histórico, importante. E foi no mesmo final de semana das finais do Paranaense, do Pernambucano e do Cearense, que também tinha equipe em loco, trabalhando todo em loco. E não é pra uma TV. É pro YouTube. E assim, isso se converte em números de seguidores, de inscritos, na verdade, né? No YouTube são inscritos. E também audiência de pessoas que assistem. E também, depois você acaba já conseguindo os patrocínios. Sim, então, é também essa lógica mercadológica de expansão. É como se fosse uma TV, mas não é uma TV. É uma linguagem diferente. É um sabor TV, muito bem, sabor TV. Porque a linguagem é diferente, a proximidade é diferente. Então,
A TV eu acho que é uma coisa mais quadradinha, mais certinha. E aí no YouTube você consegue ser um pouco mais solto. A gente transmite a Liga Saudita, a gente já teve vários convites para ir até a Arábia Saudita fazer produções lá. A gente ainda não fez uma narração em loco lá, mas acredito que em algum momento isso vai dar certo. Mas já tem reportagem em loco, já tem o pessoal lá. Tem uma que, desculpa te cortar, foi até com o Cristiano Ronaldo, que foi aí que viralizou. Eu lembro Sim. que recentemente, faz uns 6 meses, se eu não me engano. Foi finalzinho do ano passado. E aí teve aquela entrevista com o Cristiano Ronaldo. Então, olha onde chegou. Isso também tem uma próxima pergunta que eu vou te fazer, de que, assim, o pessoal que acompanha e hoje em dia tem essa dificuldade de associar o que é o streaming e o que é TV, essa seriedade. O pessoal ainda acha que passou no YouTube, é muito amador. É algo muito que não tem o seu valor igual teria o valor, por exemplo, em alguma TV. Então, Bi, como você descreve essa questão do público enxergar ainda esse amadorismo para o streaming e para a TV continuar... Não, a TV é o caminho certo, é o que vai dar certo, ponto. É engraçado isso, porque quando a gente faz jornalismo, todo mundo chega, com certeza, já falaram isso. Quando você vai aparecer na TV? É o clássico, a pergunta clássica. E eu acho que é muito isso, assim, quando você vai aparecer na TV, é meio aquilo do... É o ideal. É o cenário ideal. Então eu acho que ainda a gente tem muito esse apego na TV. Óbvio, o Brasil ele é muito grande. Não é todo mundo que tem acesso à internet, não é todo mundo que tem acesso ao YouTube, não é todo mundo. Então ainda a TV é o nosso parâmetro. O rádio também é um parâmetro muito bom. Muita gente consome rádio, transmissões, jornadas esportivas no rádio. Elas não existem à toa. As pessoas consomem isso. E tudo depende do seu público. Eu acho que o público do YouTube, cada vez mais as pessoas com TVs smart em casa ligam no YouTube. 2 cliques. É muito fácil, é muito rápido. E agora a gente tem aquelas Fast TV, que é muito mais fácil de você conseguir um acesso, Tem alguns canais que já estão embutidos dentro das TVs. Exatamente. Então tem o canal já está lá. Sim. Você só ligou a TV, tá passando. Tá passando. Então, assim, é cada vez mais fácil esse acesso. Mas, assim, é muito do público. Quem que é o público que tá consumindo? Eu vejo... Vou dar um exemplo, né? O público da Cazé TV, eu acho que é um público muito mais jovem do que um público do canal Gold. Perfeito. É um público muito mais jovem. Como você vai falar com o jovem? Mais descontraído. Mais uma questão, assim, de resenha, né? Mais uma coisa, assim, mais divertida, talvez. Eu já não vejo o canal Gold assim, por exemplo. Eu vejo ele um pouco mais sério, um pouco mais ligado à TV, talvez... Mas também você tem que falar ali com o seu público da internet. Exato. Eu até ia dar o exemplo do narrador do canal Gold, que é o Tauê Neves, que narra as partidas do Campeonato Saudita, que tem uma ligação muito forte com o Cristiano Ronaldo. E é muito engraçado a forma, assim, que ele conseguiu uma linguagem de narrar um campeonato e aproximar o público, porque ele sabe que quem assiste ali, o Al Nassr, tá ali pelo Cristiano Ronaldo. É lógico. Eu não tô assistindo o Al Nassr pelo João Félix. Eu tô assistindo o Al Nassr pelo Cristiano Ronaldo, com todo respeito. Então o público quer falar do Cristiano Ronaldo. E aí, quando o Cristiano Ronaldo faz gol, ele não grita gol, ele grita Sil. Sil! Faz aquela comemoração, tudo. Então, assim, se eu tô ali, eu tô por alguém. Certo. Quem que é aquele alguém que é o meu destaque? Então, eu vou destacar aquela pessoa até o final. Então, é você também entender essa linguagem. Na TV, não. Tudo bem, posso ligar ali o Campeonato Saudita, assistir o Al Nassr, mas provavelmente você não vai ficar puxando o saco ali do Cristiano Ronaldo. Você vai falar de todos os jogadores, você vai ter toda ali uma linguagem um pouco mais imparcial, assim. Sim, Você vai falar como se fosse qualquer outro jogador. Sim, e aí eu acho que muito dessa linguagem, ela muda ali no YouTube, pra você conseguir conectar com o seu público, com quem você tá falando. Porque a pessoa que tá ali, ela tá com algum propósito. E você precisa entender qual que é o propósito dela pra você se conectar com ela. O YouTube são pessoas também, né? Todo mundo tá ali por pessoas. É o que a gente fala, né? Pô, se eu tô fazendo algo pra assistir no YouTube, é como se eu tivesse... Como eu gostaria de ver aquela transmissão? Você tem que pensar assim, eu acho que há alguns momentos, né? Você tem que falar, putz, eu acho que eu gostaria de estar assistindo assim. E você falou algo do Tauê que é bem legal, que ele conecta a linguagem jovial, mas também traz a emoção do jogo na seriedade. E o Tauê, ele veio dos games, né? Sim. Ele veio com essa linguagem um pouco mais do eSports, que são de jogos de videogame. Então acho que isso trouxe a bagagem dele para conseguir conectar. E acho que, entrando só no ponto que você trouxe,
o streaming, o YouTube, seja para onde for, na internet, conseguiu trazer voz para essas pessoas que estavam escondidas em outros lugares e conseguiram trazer uma clareza que talvez uma pessoa de TV fechada não conseguiria trazer. Sim. Então isso é bem legal. E já aproveitando esse tom, esse gancho de narradores, de comentaristas, de repórteres, de streamings e de TV aberta ou fechada, seja qual for, é algo que é uma pauta que todo ano bate, porque sempre em algum momento vai chegar, enfim. Você acha, Obi, que com essa modernização, com essa chegada dos streamings, com esses narradores novos chegando, os repórteres, os comentaristas, eles perdem aquele grau de seriedade, de autoridade talvez na TV? Porque, por exemplo, eu vou destacar, se você chega hoje de frente com o Galvão Bueno, a pessoa vai falar, caramba, é o Galvão, tenho até medo de ficar perto dele. Mas se você chega perto de um Luizinho, talvez, que é um da casa acessível mais do contato, você vai falar, é o Luizinho, legal, ele conversa diferente comigo. Você acha que perdeu essa seriedade, essa autoridade do narrador, essa figura central do narrador, do comentarista, seja quem for transmitindo a mensagem, ou você acha que isso é bom para essa nova era? Eu acho que é bom. Eu diria que é muito bom, assim, porque você personaliza as pessoas e elas são pessoas, né? Elas têm problemas normais, elas vivem a vida delas. É claro, a gente sempre vai ter admiração por alguém e provavelmente a gente vai ficar meio... Meu Deus, essa pessoa, ela existe, como assim? Vou dar um exemplo. Eu conheci a Nathalie Gedra. Eu fiquei assim, meu Deus, a Nathalie Gedra. E eu conversei com ela, tudo, e ela foi super simpática e depois eu fiquei... Gente, a Nathalie Gedra conversou comigo. Somos amigas agora? Como assim? Não entendi. E assim, claro, eu admiro a profissional. Pra mim, ela é uma das melhores repórteres. Mas ela também é uma pessoa normal, sabe? Isso aproxima, né? Isso, se aproxima. Então, eu acho que é legal de você ter uma proximidade com o público. Claro, sempre com cuidado. Sempre com cuidado. Quando eu falei lá do chat, né, do YouTube, que o pessoal... sempre fala, vale filtrar. Sem dúvida. Vale filtrar. Especialmente quando a gente tem mulher narrando, comentando e essas coisas assim, sempre vai ter algum chato, né? Sempre vai ter algum chato. Mas assim, filtra. E eu acho que é muito importante também ter o papel ali do pessoal na operação, técnica, enfim... cortando esses comentários. A gente não precisa espalhar ódio, não, galera. Não dá palco pra pessoas assim, né? Não há necessidade disso. Então vamos aproximar, mas com cuidado. É lógico. Sempre com cautela. Então, mas eu acho que é bom. No geral, é bom você personificar e se aproximar cada vez mais das pessoas, porque a conexão, ela gera dessa forma. Você olhar para um Galvão Bueno, nossa, sou narradora, o Galvão Bueno é meu ídolo. Cara, é sensacional, incrível. Só que é uma relação muito distante. Eu sou narradora, eu quero aprender mais, vou trocar uma ideia com o Luizinho. Você entende? Você consegue se conectar, você consegue ter mais proximidade. Traz uma identificação, né? Exato. Com a pessoa. Identificação. Eu acho que essa é a palavra. Perfeito, perfeito. Legal, Bi. E aí, nesse começo de... Quando começou as transmissões na internet, o pessoal tinha um certo preconceito pra falar e falar... Pô, eu acho que a qualidade da transmissão não vai ser a mesma que de uma TV. Você acha que isso hoje ainda é algo que bate na tecla ou chegou a igualar? Tá igual, gente. Melhora a sua internet. Se você quer uma qualidade melhor, eu acho que você tem que melhorar a sua internet, assim. A gente até brinca lá no Gold que... Vamos deixar essa imagem sem travar? Vamos lá no canto da tela, aumentar a qualidade. Então, acho que também depende da sua internet ali, em questão de imagem. Mas, assim, os profissionais são os mesmos, muitas vezes. Sim. São as mesmas pessoas fazendo ali o seu trabalho. Eu acho que o princípio de transmitir o esporte é igual, você tem que passar emoção, você tem que passar informação. E ela tá nos dois lugares, a emoção e a informação. Você escolhe. Agora eu acho que é isso, você escolhe onde você quer assistir. Perfeito. É isso, é escolha. É isso, e é igual você tava comentando dessa escolha, e tem muito... o pessoal às vezes julga pela linguagem, né? Uma pessoa talvez mais de idade vai falar, eu não quero assistir na Casa TV porque eu não gosto, eu vou assistir no meu tradicional. Mas voltando um pouco mais pros bastidores, essa nova linguagem, enfim, do narrador,
todo mundo fala, mas pouco se fala do pessoal da técnica por trás. Como que você vê que o pessoal vai se adequando, vai se reestruturando? Porque acredito eu, Obi, que a gente conhece pessoas que trabalharam em TV e que agora estão no streaming. E como que... Acho que você também tem esse contato porque você passou por alguns lugares que foram um pouco mais engessados, entre aspas, e agora tem uma certa liberdade. Como que o pessoal da técnica tem visto essa diferença de um lugar um pouco mais engessado e um lugar que tem uma certa liberdade? A gente traz muito do que aprende em outros lugares pra cá. É muito assim. Eu acho que a gente ainda tem mesmo que seja na internet, que a internet é mais solta teoricamente, mas também não é terra de ninguém, você ainda traz muito do que você aprende, por exemplo, na TV. Como que eu vou contatar uma assessoria para uma entrevista? Você tem que ainda manter todo esse profissionalismo, né? Essa distância, essa forma de trabalhar, mesmo que seja na internet. Claro que a forma do conteúdo vai ser diferente de uma TV. Na TV a gente vai produzir um VT. Fazer uma entrevista ali, uma pergunta, um recorte, colocou. Na internet a gente vai, quem sabe, fazer uma brincadeira. Em vez de um papo mais rápido, uma brincadeira ali com o seu entrevistado. Então, acho que é muito da forma em que esse conteúdo vai ser embalado e exposto do que realmente da forma do tratamento que ele vai ter no pré, por exemplo. Certo. E aí, você acha que as pessoas que estão trabalhando hoje no streaming, elas precisam de um pouco mais de criatividade, talvez? Porque é algo que pega um pouquinho. Exige, igual né? você falou. Talvez tenha um bate-papo ali, uma brincadeira a mais, às vezes um quiz. Então, precisa de um pouco mais de criatividade? Acho que sim, mas sempre. A criatividade, ela é a base ali pra você fazer um conteúdo diferenciado, pra você se aproximar e sempre pensar em quem é o seu público. Qual que é a linguagem que você vai usar com o seu público. O público é a chave de tudo. Se você tá falando com um pessoal mais velho, será que eu tenho que fazer essa brincadeira? Será que é legal? Ou será que não? Então, assim, existe criatividade, eu acho que nesse sentido de você pensar com quem você tá falando. Mas também quem consome seu conteúdo já entende qual que é a sua ali. É lógico. Então, exige uma criatividade. E cada vez mais criatividade nos formatos, nas imagens. Eu gosto muito de fotos, de fotografia, assim. Legal. E agora a gente tá voltando com uma questão mais analógica. E você já vê isso sendo produzido, por exemplo, em clubes de futebol. Que daí os times fazem uma gravação um pouco diferente, tiram fotos analógicas pra fazer uma publicação. Então, também, qual que é a tendência do momento? O que tá ali estourado em rede social, né? O que tá nos trend topics? Eu acho que é muito disso também, de você observar qual que é a tendência, o que tá em alta pra você também colocar no seu conteúdo. Sem dúvida. E isso, com certeza, né, Bia, abre um leque para novos produtores. E acho que você, como já tá um pouquinho mais experiente, um pouco mais presente nesse caminho, já percorreu algumas coisas a mais. Como tem sido para esses novos produtores que têm chegado? Como que eles veem? Como que eles enxergam? Como que eles chegam e falam, bom, o que eu tenho que fazer agora? Como começar ali? É muito legal essa pergunta, porque a gente não tem uma fórmula mágica pra nada na vida, assim. E é muito de conhecer pessoas. Eu acho que estar nos lugares, participar de um evento, conversar com alguém, trocar uma ideia e você ir conhecendo. Fazer cursos, se especializar e também produzir o próprio conteúdo, dependendo da área que você quer. Meu sonho é ser repórter, cobrir os times de várzea de São Paulo. Pode ser o seu sonho. Começa por você. Eu acho que é muito disso. Vai um dia, cobra um time de várzea, faz lá um conteúdo, publica. Eu acho que as redes sociais na internet, ela vai te impulsionar muito. Vai colocar, alguém vai acompanhar o seu conteúdo, alguém vai ver, e isso é muito legal. Então, acho que também, assim, produza o seu conteúdo porque é pra você também ter o seu próprio portfólio. Sem dúvida. E claro, sempre se especializando, tentando entender o que é melhor pra sua carreira, trocar ideia. Eu acho que conversar com pessoas que já estão no mercado é essencial. Porque essas pessoas vão te conhecer, vão te indicar em algum momento e você vai aprender com elas. Então, acho que talvez são essas pinceladas assim que eu poderia colocar de essencial para você começar a se inserir e trabalhar com audiovisual, talvez com esporte. Legal. É isso que as pessoas hoje em dia têm pecado, né?
timidez, a pessoa quer ser jornalista e não gosta de conversar, ou quer estar no audiovisual e não gosta de ter uma comunicação básica. E hoje em dia é muito disso, né, Bi? Então, quando você comenta de, putz, a pessoa tem que começar por ela, isso eu vejo muitas pessoas falando, eu quero fazer o jornalismo, eu quero estar em certa área, seja esportes, moda, entretenimento, pop, seja qual for. Mas não sabe por onde começar e fica, ai, eu não tive a mesma oportunidade que você, eu não tive o mesmo caminho, a mesma sorte que você. Mas não, às vezes começa por você. Então, a pessoa tem que mesmo, se não tem ninguém para te dar, abrir a porta, vai lá você. Porque alguém vai consumir isso que você disse. Então é muito legal e como a gente vai acompanhando, vai chegando e vendo que isso tem mudado. Essa questão nova de, bom, agora eu tenho que caminhar os meus passos para agora sim abrir as portas, porque é um mercado bem escasso realmente e muito difícil de você consolidar. Aquilo que a gente estava até falando, né? Falar de, putz, uma hora vai chegar, mas até chegar bate um desespero. Bate o desespero, é mesmo. Mas depois que você tem a sua primeira oportunidade, eu acho que é agarrar ela como, assim... É sua oportunidade, é sua chance, então sempre dá o seu melhor em tudo que você for fazer. Certo, e aí eu falando um pouquinho desse desespero, que querendo ou não, acho que toda pessoa que está no começo vem essa dúvida, vem essa questão de o que eu vou fazer, o que eu devo fazer, por onde começar. Eu quero te perguntar, o que mais te motivou, Bi? Porque acho que deve ter passado por algum momento na sua cabeça esse pensamento, é normal. E falar, putz, eu gosto muito de futebol feminino e eu não sei se tá rolando... O que te motivou? É muita paixão, né? Acho que quando a gente gosta muito de um esporte, de uma modalidade, eu acho que eu tenho muito essa relação forte com o futebol feminino, você quer falar sobre isso. Você quer levar isso para as outras pessoas. Então, eu queria. Eu falei, se eu tô aqui, se eu estou disponível, se eu tô aqui me dedicando, se eu tô cobrindo os clubes, se eu tô produzindo esse material... Por que eu vou guardar pra mim? Vamos espalhar, né? E hoje a gente vê cada vez mais o futebol feminino crescendo, expandindo e tendo uma visibilidade que não tinha até, sei lá, 6 anos atrás. Então, é algo assim que me motiva a ver o crescimento da modalidade, atletas sendo reconhecidas, isso é incrível, assim. A gente teve agora, né, desculpa te cortar, na última semana, uma jovem brasileira, 16 anos, Giovana, se eu não me engano? A Giovana Waxman, eu não sei falar o sobrenome dela, é muito difícil. Eu pensei em falar o sobrenome dela, mas eu falei só a Giovana, que eu sei que foi pro Lyon, então com 16 anos, um futebol feminino, super valorizando, atleta, conversando, isso é muito legal, né? E acho que você, como uma pessoa que trabalha com o Fute das Minas também e esteve presente em algumas coberturas pro futebol feminino, acho que para você não tem motivo de orgulho maior, Sim, né? Nossa. E você vai se envolvendo e percebendo que cada momento no futebol feminino é um momento histórico. Você vai em um jogo em que tem quebra de recorde de público, cara, é a história do futebol feminino acontecendo. Você tá vivendo, né, a história. Você tá vivendo, você vai... Eu tive a oportunidade de cobrir a Libertadores feminina no passado, do início ao fim, na Argentina, assim... Era a primeira Libertadores que daria vaga para uma Copa das Campeãs Continentais, um Mundial de Clubes que nunca tinha acontecido. Aí depois tive a oportunidade de estar também na Copa das Campeãs. E assim, cara, história acontecendo. Então o futebol feminino é muito histórico. É uma conquista. Toda vez que você tem uma conquista no futebol feminino, é algo que atinge todas as pessoas que estão ali na modalidade. Então, assim, é muito prazeroso, é muito gostoso. E eu estou ansiosíssima para a Copa de 2027, que vai ser no Brasil, então... Só isso, né? Só isso. Vai ser sensacional. Vai ser incrível. E aí, já aproveitando, eu acho que eu já até sei qual é a resposta que você vai me dar, mas qual foi o momento que mais te marcou na área não só dos bastidores, mas também você como profissional? Então, com certeza a Copa das Campeãs, que foi em Londres, eu tive a oportunidade, um convite do próprio Corinthians para cobrir a competição, para fazer conteúdo com as atletas, com a comissão técnica, ali de realmente cobrir um torneio internacional em que uma equipe brasileira estava participando, primeira vez que estava aquele torneio, mas tudo isso começou porque lá no canal Gold eu participei de uma transmissão da seleção feminina, que a gente transmitiu a She Believes Cup 2024. Nossa. Alguém do Corinthians assistiu a transmissão, porque tem muitos atletas, né, convocadas.
chegou no meu contato e falou: oi, tudo bem? Você topa participar de uma transmissão aqui no Corinthians? E eu fiquei assim, como assim? Que transmissão? Que é isso? Que é isso? Quem que é você, sabe? E aí é que surgiu essa oportunidade de uma vez eu participar de uma transmissão de futebol feminino no Corinthians. E aí depois de ficar com o meu trabalho reconhecido ali, participei de outras transmissões lá, não só do futebol feminino, mas também do masculino. E depois ter a oportunidade de ir pra Copa das Campeãs, cobrir e de viver um dia a dia de clube mesmo, de ir pra treino, de ir pra atividade. Cobrir, né? Todos. Então, foi assim, marcante, foi esse ano. Então, às vezes eu fico pensando, meu Deus, um sonho. Vivi um sonho aqui e foi realmente especial de cobrir, de ter a oportunidade de ver os outros clubes também, né? Sem Porque dúvida. não era só o Corinthians que estava participando, tinha o Gotham dos Estados Unidos, tinha o Arsenal da Inglaterra e tinha o Asfar também do Marrocos, assim, e eu tava ali. Eu tinha oportunidade Você era parte, eu né? tava parte, eu tinha oportunidade de ver aquelas jogadoras que eu via na televisão, então foi realmente um sonho e fora de estar em outro país, de viver aquela experiência de conhecer os estádios, que, nossa, é um show à parte também. Então, assim, foi muito especial. Ah, legal, Bi. Bom, como tudo que é bom passa rápido, a gente tá chegando aqui pro nossa reta final, mas pra gente finalizar, Bi, eu queria que você contasse como você enxerga futuramente essas transmissões esportivas daqui pra frente. Nós falamos daqui pra trás, mas agora o futuro. O que esperar? O que esperar é sempre uma boa pergunta, assim. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter mais transmissões na internet. Não só no YouTube. Eu acho que a gente já vê um pouco disso, né? Mas transmissão no TikTok. Transmissão no Kawaii. Sim. Loucura. É loucura a gente pensar nisso, mas sim. Cada vez mais a gente tem esse formato vertical, então eu acredito que talvez não seja tão visualmente legal da gente acompanhar. A gente sempre viu TV, né? Cresceu com isso. Mas pro pessoal no futuro já tem novela vertical. Por que não pode ter o jogo de futebol na vertical também? Sem dúvida. Então acho que cada vez mais a gente vai migrar para um formato mais dinâmico ali, de cena vertical, talvez. E cada vez mais futebol alternativo, aquilo, né, que a gente não está sai fora do bolha, eixo, né? por exemplo, que sai fora da bolha. Sei lá, campeonatos europeus que a gente não assiste com tanta frequência, eles vão estar, né, nesses stream. Até mesmo a J-League, né, o futebol do Japão. O futebol feminino também, que cresceu muito graças a essas transmissões que estão na internet. Então, acho que isso vai acontecer cada vez mais. Eu acredito que esse é o futuro. Certo, legal. Bi, primeiro, queria te agradecer. Muito obrigado por esse bate-papo. Foi muito gostoso, muito legal. Acho que a gente foi conversando você foi contando a sua experiência e eu aprendi muito com você. Obrigado por ter compartilhado. Tenho certeza que todo mundo que acompanhou aprendeu com você, da profissional que você é, talentosíssima, nos bastidores, fora também. Essa jornalista também que inspira pessoas. E tenho certeza que vai continuar inspirando. Então, obrigado por ter participado, obrigado por ter vindo aqui no Fora de Campo. O convite está sempre aberto, mais que bem-vinda. Então, apareça mais vezes, compartilhe futuramente as suas conquistas, os seus sonhos, os seus marcos nessa profissão, nessa carreira. E, mais uma vez, muito obrigado. Então, acho que vou passar a palavra para você, só para dar um último recado para quem está acompanhando. Agradecer também você, Lucas, agradecer todo mundo da produção. São muitas pessoas que estão aqui e que trabalham, né, para colocar esse programa no ar. É muito especial a gente estar aqui no Fora de Campo e que venham outros convidados, com certeza, para conversar mais sobre esses bastidores e todas essas mudanças que acontecem nas transmissões esportivas. Obrigada mesmo pelo convite e até uma próxima. Ai, olha só, aí, ó, que gentileza. Presente. Muito Tá aí obrigada, pra você. Muito obrigada. Sinta-se sempre em casa. Vou tirar daqui pra não ficar na frente da câmera. Mais que bem-vinda mais uma vez. Deu aula, show. E não foi sabor entrevista, né? Foi realmente uma aula pra gente, pra que pessoas como você, como começaram no começo, sempre se inspirem e lutem pelos seus sonhos. Acho que isso é muito legal e corram atrás. É igual você falou, você viveu um sonho no começo desse ano que você talvez há um ano atrás nem imaginaria estar vivendo. Então isso é muito legal, Bi. Obrigado mais uma vez. E pro pessoal de casa, estamos encerrando esse episódio do Fora de Campo. Obrigado a você que acompanhou. Obrigado a você que ficou até o final.
final. E com certeza eu vejo vocês em uma próxima, porque tem muito papo pra gente falar sobre a produção e dos bastidores das transmissões esportivas desse novo mundo dos streamings. Eu vejo vocês em uma próxima. Muito prazer mais uma vez, eu sou o Lucas Salles e tô aí à disposição. Até a próxima, gente. Ai, eu não sabia que era pra dar tchau.